das penas restritivas de direitos. Disposições gerais. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Da prestação de serviços à comunidade. Caberá ao juiz da execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. Determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais, e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, ao juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Da limitação de fim de semana. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado. Da interdição temporária de direitos. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada intimação do condenado. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1º, do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início. Nas hipóteses do artigo 47, inciso 2º e 3º, do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Da suspensão condicional. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Concedida suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º, do Código Penal. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.
A fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. De igual modo proceder-se-á, quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do juízo, a que couber a execução da pena. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário, ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal. Da pena de multa. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa, ou nomear bens à penhora. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. A nomeação de bens à penhora, e a posterior execução, seguirão o que dispuser a lei processual civil. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164, desta lei. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental, artigo 52 do Código Penal. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte: o limite máximo do desconto mensal será o da 4ª parte da remuneração e o mínimo de 1/10. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Até o término do prazo, a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Se o condenado for impontual, ou se melhorar de situação econômica, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.
Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Artigo 168. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade, ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.